Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de Geografia do nono ano e hoje nós vamos falar sobre o clima e vegetação da página 20 até a página 24, tá? Esse conteúdo ele é muito interessante, mas ao mesmo tempo ele dá um certo desespero para o aluno de Geografia do nono ano, devido às variedades climáticas e de vegetação da região, porque a gente sempre associa clima com vegetação, né? Os fatores climáticos e do relevo que vai propiciar o tipo de vegetação característica de cada região. Mas para começar isso, vamos relembrar um assunto lá do sexto ano, que é as ondas climáticas da Terra. Então, se a gente pegar aqui desde a Noruega, a parte setentrional da Rússia, até a parte meridional da Nova Zelândia e também o nordeste, né, do Oriente, aqui da Ásia e do Japão, você vai ver que tem climas variados. E essas áreas aqui, ó, elas estão sob 3 domínios climáticos, que é o domínio equatorial, o tropical, que está entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, e o domínio temperado, que vai até as zonas polares, tanto a zona polar ártica, né? E aí você tem o clima polar ao norte, você não tem o clima polar ao sul, mas você tem o clima temperado, na região abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, baixa latitude, média latitude e alta latitude. Então, quanto menor a latitude próximo do Equador, é uma zona de maior iluminação da Terra e as áreas são mais quentes, tá? Aqui você tem as regiões tropicais, né? Onde a característica do tipo de vegetação é a vegetação de savana, ou então o que a gente chama aqui no Brasil de cerrado. Aqui na média latitude, próximo aos 30 graus, 23, 27 graus, você tem as florestas temperadas, que são bastante densas, né, com características diferenciadas para o tipo de relevo da região. Nas maiores altitudes, ela tende a ter árvores menores. Nas baixas latitudes, vai se tornando uma vegetação que fica com folhas caduciformes, né? Porque são folhas que caem durante o período do inverno, já que tem 4 climas bem diferenciados. Então aqui você tem 2 climas nessa região tropical, que é o clima frio, o período frio e seco, e do período chuvoso e quente, tá? Inclusive nós vamos falar das monções aqui na região da Índia, tá? E outra coisa, pessoal, na região equatorial, você tem altos níveis de pluviosidade, que chegam até 3.000 milímetros por ano, ocasionando as florestas tropicais. Essas florestas tropicais, geralmente, ela apresenta árvores grandes, de médio e pequeno porte, né? E também são árvores perenes, de folhas perenes, porque essas folhas apresentam-se durante o ano todo. Não é como na região subtropical, né? Que na região subtropical você tem o período do inverno, já que você tem 4 estações bem definidas, e no período do inverno as folhas caem e as árvores ficam somente com seus ramos, né? Aqui você tem a permanência das folhas durante o ano todo. E, por último, você tem uma floresta mais densa e úmida, enquanto aqui na região da savana você tem uma floresta menos densa, com um tipo de planta arbustiva, de pequeno porte, que a gente conhece aqui na região centro-oeste como o cerrado, e mesmo na África como as regiões de savana, né? Que pode ser mais arbustivas, ou também pode ser apenas uma graminha que nasce no período da chuva, quando vem os períodos de chuva. Agora aqui na região de climas temperados, de média latitude, você tem um nível médio de pluviosidade que ele acontece durante o ano todo. Então não tem períodos definidos de sol e de chuva, né? A chuva pode ocorrer uma vez por semana, 2, e sempre não atrasa mais do que 15 dias, porque o tipo de vegetação aqui já é adaptado para essas chuvas constantes e contínuas, né? Então você vai ter as florestas de araucária. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as araucárias. Aqui nessa região, você tem as florestas de eucaliptos e de acácias. É muito típico da região da Nova Zelândia. Ok? Quanto ao hemisfério norte, você tem o clima temperado
a presença de muitos desertos. Você pode observar aqui no mapa que para o mapa mundo inteiro, para todos os continentes, tem muita presença de desertos. Esses desertos estão relacionados basicamente com o tipo de clima, né? Que já é um clima com 4 estações bem definidas, mas ao mesmo tempo estão relacionados com o relevo da região, porque quando as massas de ar não atingem essas regiões, acaba que provocando, né? Ou seja, deixa de provocar o carregamento da umidade para essas regiões, provocando os desertos. Tá? É o que acontece aqui no Brasil, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Você, próximo da linha do Equador, você tem a floresta equatorial tropical da Amazônia, e ao mesmo tempo você tem o Nordeste, com o semiárido. Né? Então você tem regiões de semiárido aqui, em todas as partes do globo. Então, não é definido basicamente pela zona climática, o deserto, mas pela a variação de chuva, a quantidade de chuvas que caem na região. Tá? Não que deserto não chova. Se você pegar o deserto do Atacama, aqui na América do Sul, você vai observar que tem ausência de chuva há centenas de anos. Mas tem desertos que chovem, sim. Né? Mas o que classifica o deserto seria o quê? O solo muito fraco, a arenização do solo. Então, por isso que as áreas, né, de semiárido tendem a um processo de arenização e transformação de deserto, que é a escassez de chuvas, né, não por completo, e altas temperaturas, como o deserto de Gobi, né, e aqui próximo do Mar de Aral, né, no Urbequistão, você tem desertos aqui que têm ausências de chuvas. São desertos que há muitos anos considerados um dos desertos mais secos, além do Atacama, né? Por quê? Porque como nós temos aqui a cadeia do Himalaia, né, montanhas muito altas, as monções de verão que jogam umidade para essa região, né, a cadeia do Himalaia acaba aqui impedindo a entrada de chuva e de umidade nessa região, provocando os desertos. Então, os desertos estão muito mais relacionados com o tipo de relevo. Quanto mais alto o relevo, menos as correntes úmidas conseguem entrar e levar chuva, né? Do que propriamente dito com o clima, tá? Apesar de que você tem eles nas médias latitudes, ou seja, nas regiões dos trópicos, ok? Então vamos lá, pessoal. Outra coisa aqui que é importante falar é sobre as áreas da taiga. Tá aqui, ó. Parte verde, que você vai observar no Polo Norte, você vai observar no Hemisfério Norte, mas ao mesmo tempo você não vai observar no Hemisfério Sul, porque os continentes não chegam até lá. Tá? Estaria mais aqui embaixo. Tá? E o que seriam essas regiões de taiga? Seriam regiões geladas. Essas regiões mais geladas, elas acabam que desenvolvendo uma espécie de floresta típica, que aqui no Brasil a gente conhece no sul do Brasil, na região principalmente do Rio Grande do Sul, que são as taigas ou florestas boreais, também conhecida como pinheiros e coníferas, né? São plantas adaptadas para essas regiões que, durante um determinado período do ano, ficam sobre uma camada de gelo e de neve. Então, elas produzem como que eu vou dizer agora? Faltou o nome, né? Ela produz uma seiva colante na ponta dos seus galhos, né? Transparente e que tem um cheiro até agradável de pinos, né? E essa seiva, na verdade, é um produto anticongelante que a árvore produz para que ela não congele durante os períodos mais frios e de inverno nessas regiões, ok? Então, ela é totalmente adaptada para esse tipo de clima. Se você observar, essas árvores, elas são em forma de cone, por isso coníferas, né? São pinheiros altos e gigantes, que a gente observa nos filmes, geralmente quando tem filmes que tratam de ursos, né? Tem até um filme aí que trata de um urso que é muito amigo e uma coisa assim, então vai mostrar todo esse tipo de floresta boreal, uma floresta muito fechada, muito densa, né? Que vai pelas encostas das montanhas até altitudes maiores, que são mais frias, e ela é adaptada em forma de cone. Por quê? Porque a neve acumula nos galhos, né? E não consegue fazer um grande acúmulo. Assim que ela fica um pouco mais densa, ela desliza pelos galhos, né? Aquela sina típica de Papai Noel, né? No Polo Norte. Então vamos lá. E por último, você tem lá no extremo, na região polar,
né? Que é a trunda ártica e alpina. Nessas regiões, lá no livro de vocês vão ver até uma imagem dessas regiões permafrostes. Por que elas são permafrostes? Porque durante boa parte do ano elas permanecem congeladas. Mas por causa do movimento de rotação da Terra, né? De translação da Terra, o eixo da Terra é inclinado, né? E quando chega o verão, o hemisfério norte, né, passa boa parte do ano com o chamado dia eterno. Assim como tem a noite eterna, tem o dia eterno. Então, esse sol que incide sobre os polos descongelam esses terrenos, que às vezes pode ter até 1000 metros congelados, e toda essa água misturada com a terra vira uma espécie de um pântano, né? E ali nesse curto período de tempo que nascem as gramíneas, os líquens, né, os musgos, e os animais saem para pastar. Então é um período curto que essas plantas têm para desencadear todo o processo de sobrevivência dela, que elas têm que crescer, florescer e sementear o solo, porque daí vai congelar de novo, vai ficar praticamente 8 meses congelado, quando vai vir o verão de novo no Ártico, e elas vão nascer. E nas regiões mais altas, como você pegar aqui nas montanhas do Himalaia, na região do Cáucaso, aqui em cima das montanhas do Cáucaso, e em outras montanhas acima de 3.000 metros de altura, onde tem gelo eterno, né? A gente tem que lembrar que a cada 1.000 metros a temperatura diminui 6 graus. Então, em montanhas a partir de 3.000 metros, lá no pico da montanha está sempre branquinho, porque é o gelo eterno. Então, dessa forma, ali tem ausência total de vegetação, né? Assim como você pegar aqui na Groenlândia, região totalmente congelada, no interior da Groenlândia, você vai ter ausência total de vegetação. E lembrando que você tem a vegetação mediterrânea, né? Ela é basicamente em torno do Mediterrâneo, mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Não vamos classificar a vegetação mediterrânea como sendo uma vegetação que margeia o mar Mediterrâneo, na Europa, no norte da Ásia, na Península Arábica, nessa região aqui. Por quê? Ela acontece aqui também na região do Chile, na região dos Estados Unidos, no oeste, tá? Você vê aqui no sul da África, na África do Sul. Você vê aqui na região também do noroeste da Austrália, assim como você vê no sul da Europa, no norte da África e no noroeste e no norte da Península Arábica. Então, de certa forma, essa vegetação, ela é uma vegetação típica de uma terra de solo raso, né? Porque daí vai influenciar a composição do solo, o tipo de clima dessa região, né? Para a zona de luminosidade, que influencia menos do que o solo e o clima, para o tipo de formação. E que formações são essas? Também chamada de chaparral, vocês podem observar aqui, e para cada região vai ter um nome diferente, mas a gente mais conhece como vegetação mediterrânea. Essa vegetação ela é típica de árvores tortuosas, pequenas, muito parecida com o pequeno cerrado, chamado cerradinho na região centro-oeste, né, nas encostas das montanhas. É um tipo de vegetação adaptada para os períodos secos, porque nessas regiões aqui tem períodos secos e chuvosos, então ela é muito adaptada para períodos secos e ela tem uma casca muito grossa também, porque nessas regiões costumam muitos incêndios, né? A gente já ouviu falar em muitos incêndios na Espanha, na Itália, tem o período seco naquela região, e praticamente todos os países sofrem com incêndios, queimas de casas e tudo mais, tá? Então essa região, esse tipo de vegetação é típico desse tipo de clima, que tem um período seco e um período chuvoso, muito parecido com o clima da região tropical, né? Então, além disso, pessoal, essa região também é muito produtora de vinho, né? E no livro de vocês ainda está discutindo lá a questão de mudanças de clima, que acaba ocasionando uma preocupação para os vinicultores dessas regiões, porque qualquer mudança de clima pode causar alterações na temperatura e, né, pode provocar uma mudança na produção da uva, que é muito importante para o mercado de vinho no mundo. Ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês não se preocupassem tanto com os nomes, porque eu sei que vocês vão ficar bem apavorados a hora que você ver
tantos nomes, tantos lugares, né, tantas posições geográficas, mas não é isso que a gente quer. O que eu quero de vocês é basicamente isso, fazer um resumo e entender que nessa região aqui, entre os dois trópicos, nós temos o clima tropical, né, com savanas e com cerrados. E o tipo de vegetação que caracteriza esse tipo de clima que a gente já viu. Que os desertos são influenciados mais pelo relevo e estão contidos mais nas regiões de médias latitude, próximos aos trópicos de Câncer e de Capricórnio, tá? Que além dos trópicos, você tem as regiões temperadas com 4 tipos de climas bem definidos, e aqui você tem uma floresta de eucaliptos, de acácias, no caso do Brasil você tem também as araucárias, né? Então é uma floresta bastante típica da região e é considerada uma das florestas com maiores biodiversidade do mundo, tá ok? E um tipo de floresta também muito prejudicado, porque por ser uma região boa para a agricultura, né, devido ao clima, então já foram praticamente todas devastadas. A quantidade de permanência dessa floresta ainda que existe sobre o globo terrestre é muito pequena, tá ok? E classificar também o clima mediterrâneo, né, e a vegetação mediterrânea como uma vegetação mais arbustiva, adaptada para os períodos de seca, adaptada para a questão do fogo nessa região, tá? Então, tudo isso faz uma composição do clima. E para fechar, pessoal, vou falar um pouquinho sobre as monções, tá? Aqui, ó, na região da Ásia, no sul da Ásia, na região meridional da Ásia. O que são as monções? Lá no livro de vocês tem até uma imagem que mostra na Índia tudo alagado, né, no período das monções. Então, vamos perceber uma coisa aqui. Como está numa região temperada, né, nós temos estações bem definidas, de frio e calor. Tá? Então, no período do calor, as massas de ar, o continente esquenta, a massa de ar se desprende e fica mais leve, né? E o oceano está mais frio. Então, automaticamente, quando o ar sobe em cima do continente, o oceano que passou o período do verão, do inverno inteiro resfriando, as águas estão mais frias. Então, provoca uma pressão. Continente quente, verão, as massas de ar esquentam e sobem. Tudo que é quente sobe. No caso, o ar do balão, para vocês terem uma ideia. Subiu. Né? Quando ele sobe, né, provoca uma ausência, uma baixa pressão. Então, aonde que está com alta pressão? O ar está comprimido por causa do frio? Em cima do oceano. Então, o oceano expulsa os ventos úmidos para cima do continente, trazendo muita chuva e excesso de chuva nessas regiões. Aí você imagina uma floresta mais densa, temperada, com montanhas e um terreno bem cheio de ondulações e muita chuva nessa região. Provoca avalanches, enchentes de rios, inundações de cidade, mortes de populações inteiras com desastres, né? Então, isso são as monções de verão. E as monções de inverno? Aí, quando vem o inverno no continente, a pressão baixa aqui, tá? O ar fica mais condensado e expulsa para o oceano que está quente, porque o ar do oceano está subindo, né? Então, as monções de vento saem do continente e vão para o oceano. Como não voltam para cá, não trazem chuva para essa região, causando as secas nessas regiões. Ok? Então, isso acaba aqui determinando também parte da organização social dessa região, da agricultura e do próprio tipo de vegetação que existe aqui. Certo? Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem postar e na próxima videoaula, se vocês tiverem dúvida, a gente está para sanar.